Olá pessoal, professor Alisson aqui mais uma vez para falar um pouco sobre geografia. E hoje o tema é a economia global. Isso mesmo, tá? Economia global é o que nós vamos falar sobre hoje, tá certo? Preparados? Então vamos lá. Hoje, pessoal, o trabalhador em si, ele precisa ter algumas qualificações diferentes do que tinha em outrora, em outro momento, certo, da vida. Então, qualificação e criatividade é algo que o trabalhador precisa ter frequentemente, tá? As atividades de menor qualificação, hoje já estão sendo substituídas por máquinas. Então, isso faz com que o trabalhador ele tenha que ter maior qualificação para entrar no mercado de trabalho, certo? As atividades com maior qualificação, né, o trabalhador precisa ter estudo e estar continuamente estudando para se aperfeiçoar naquela situação do seu trabalho, tá certo? Isso advém por questões da tecnologia, tá? Então, qual a consequência disso? É a vulnerabilidade das pessoas e os subempregos. Ou seja, as pessoas que não têm uma qualificação ou uma preocupação com sua qualificação, automaticamente são submetidas a subempregos, tá certo? Ou a empregos vulneráveis. Veja esse gráfico aqui, olha, de empregos vulneráveis do ano 2016, tá? A gente percebe aqui que a região africana, ela possui um maior percentual desses empregos vulneráveis, desses subempregos, enquanto a Europa e os norte-americanos possuem uma menor porcentagem. Automaticamente podemos concluir que as pessoas do norte americano e da Europa, eles estão bem mais qualificados do que outras regiões do planeta, certo? Isso por conta das novas tecnologias. E o desemprego, ele está vinculado ao desemprego conjuntural, certo? E ao desemprego estrutural. São divididos nesses dois. Os empregos de estrutural correspondem àquela modernização de como fazer alguma coisa de ponto de vista de estrutura. Por exemplo, uma máquina, ela vai substituir o empregado. Então, automaticamente, ali é um desemprego estrutural. Não volta mais atrás, certo? Faz parte agora da estrutura de fazer aquela produção. Temos também a questão do desemprego conjuntural, certo? Isso corresponde a uma ocasião de uma crise temporária. Como, por exemplo, a pandemia da Covid-19 para alguns empreendimentos é um desemprego conjuntural. Como, por exemplo, o pessoal que vive do entretenimento, como os músicos, tá? Os cantores e etc. Então, eles, por enquanto, não estão trabalhando, certo? Então, quando voltar, quando acabar essa pandemia, automaticamente eles vão voltar à sua atividade normal com os shows, com as pessoas. Então, isso correspondemos aí a um desemprego conjuntural. A globalização e essa nova organização econômica, ela ocorre principalmente pós a Guerra Fria. A Guerra Fria, pessoal, que nós tínhamos um mundo aí dividido em dois, né? Capitalista e socialista. Então, pós a Guerra Fria, há uma reorganização. E essa reorganização da economia mundial acaba trazendo os blocos econômicos regionais, tá? Para o jogo aqui. Então, o que significa isso? São blocos, países que se juntam de forma econômica para facilitar e ampliar o comércio entre os membros de cada bloco, certo? Reduzir os custos de produção e transporte, dar maior lucro para essas pessoas, certo? E aí acaba tendo, por exemplo, as alíquotas de importação, ela acaba, certo? E aí isso gera aí uma integração econômica entre esses blocos, tá certo? Veja o mapa aí dos principais blocos econômicos, tá? Junto com eles, podemos destacar o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, onde está o Brasil, né? A Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, tá? O Mercosul. Tem o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Estão aí juntos Canadá, Estados Unidos e México. E a UE, que é a União Europeia, né? Com quase toda a Europa conjunto, entre elas Portugal, Alemanha, França, entre outros países da Europa, tá? Pessoal, mas nem sempre esses blocos econômicos eles defendem o interesse coletivo. Por exemplo, na União Europeia, a França e a Alemanha não estavam querendo que a Turquia entrasse para o bloco, né, para juntar-se ao bloco. Isso alegando o quê? Que iria ter uma mão de obra imigrante barata e com isso ia gerar desemprego e suposta islamização da Europa. Isso aí provocando o que nós chamamos de xenofobia, certo? Eles imaginavam que povos islãs, né,
a religião islâmica, viriam aqui para a Europa, certo? Lá para a Europa. Então nós temos aí uma xenofobia. O que é xenofobia? Corresponde ao sentimento de aversão a estrangeiros por parte da Europa, nesse caso. Tá? Nós temos aqui algumas observações a serem colocadas em relação às decisões econômicas que ocorrem nas grandes cidades, onde tem maior quantidade de fluxo urbano, por exemplo, certo? Vale destacar no mundo que o mundo hoje ele é urbano. Observe esse mapa aqui, olha. Na década de 1990, a população mundial, certo? Ela era rural. Nos anos 2005, essa população rural ela passa a ser, de fato, menor do que a população urbana. Então, a economia, de fato, global, ela ocorre nos grandes centros, como, por exemplo, Nova York, Tóquio, Londres, Xangai, Milão, Madrid, Sydney, Paris, entre outras cidades regionais, certo? Que acabam dando o ponto mesmo sobre a economia mundial, tá certo? Rio de Janeiro e São Paulo são cidades muito importantes no mundo, para o mundo economicamente falando, certo? Agora, a gente precisa também entender que essa globalização econômica, ela não chega em todos os cantos, em todos os territórios do mundo todo. Por exemplo, no Brasil, nós temos aqui grandes cidades importantes como São Paulo e Rio, porém, as cidades de pequeno porte, no interior, elas não sentem bastante a decisão, a tomada de decisão sobre a economia global, certo? Fica aí a cargo dos grandes centros. É isso, pessoal. Ficamos aqui com mais uma aula do professor Alisson Santos. Espero que tenham gostado e qualquer coisa, escreva aí no comentário, certo? Dê um like e é isso. Forte abraço e até a próxima.